Bom dia, queridos, queridas. Sabemos pelos ensinos de Jesus, que nós recebemos, que Jesus estava na criação, no início de todas as coisas, que como Deus ele já existia antes da fundação do mundo. Eu quero conversar com vocês a partir do texto em hebraico sobre Jesus na criação. Existe nas escrituras sagradas, no texto hebraico, algo que nos ajude nesse entendimento? Nós vamos olhar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o início do texto apenas, e vamos percorrer um pouco mais em alguns textos do Antigo Testamento e depois passaremos para o Novo Testamento e vocês irão entender que Jesus estava na criação, Jesus estava durante a Bíblia, no Antigo Testamento, e depois nós veremos essa confirmação no Novo Testamento. Vamos juntos seguir para essa jornada. O livro de Gênesis começa assim: Bereshit bara Elohim, traduzido por no princípio criou Deus. Esta palavra, Bereshit, é formada por uma preposição, a primeira letra B, que é traduzida como em, com ou por, e um substantivo, Reshit, que além de princípio, pode ser traduzido por primícias, como lá em Levítico, capítulo 2, versículo 12, que diz: dele oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, Reshit, ou como principal. 1 Samuel 2, 29 diz: não vos engordardes do principal, Reshit, de todas as ofertas do meu povo de Israel, ou ainda o melhor, como em 1 Samuel 15, 21, que diz: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor, Reshit, do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E até por obra-prima, como em Jó, capítulo 40, versículo 19, que diz: ele é obra-prima, Reshit, dos caminhos de Deus. A palavra Reshit, então, pode ser traduzida por princípio, primícia, principal, obra-prima ou o melhor. Poderíamos traduzir o texto inicial de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, como em um princípio, ou com um princípio, ou por um princípio, Deus criou os céus e a terra. Outra coisa interessante que precisamos saber é que as palavras em hebraico são formadas normalmente a partir de uma raiz de 3 consoantes. Neste caso, as letras Resh, Aleph e Shin. Esta raiz é a mesma da palavra Rosh, que é traduzida por cabeça. Como em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: tu lhe ferirás a cabeça, Rosh, e ele te ferirá o calcanhar. Agora vamos fazer uma comparação com o Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, relacionando com isso que vimos até agora. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o texto começa dizendo: no princípio era o verbo. Esta palavra princípio é do grego arche, que é como foi escrito o Novo Testamento, em grego. A tradução dessa palavra arche é semelhante a Reshit, do hebraico, que está lá no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Se fôssemos traduzir este texto de João 1:1 em hebraico, seria Bereshit hayah hadavar. Lembra que Bereshit é a mesma palavra que está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então entenda isso. João está dizendo, lá em Reshit, ou no princípio, era Jesus. O mesmo João, em Apocalipse 22:13, diz: ele é o princípio, Reshit, e o fim. Em Colossenses 1:18, o apóstolo Paulo expressa-se assim: ele é a cabeça, do grego kephalé, que é a mesma palavra referente a Rosh do hebraico. Ele diz, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, arque, ou Reshit no hebraico, e o primogênito dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3,
Paulo afirma: Cristo é a cabeça, que é falê ou rosh no hebraico, de todo homem. Lembram-se do rosh na criação, dentro da palavra bereshit, dentro da palavra reshit, da raiz resh, shin, aleph, shin. A cabeça na criação, então, é Cristo. Então poderíamos iniciar o livro de Gênesis assim: em Jesus criou Deus os céus e a terra. Quando nós entendemos isso, podemos compreender o que João, no capítulo 1, versículo 3 do Evangelho diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, Jesus é o princípio, Jesus é a primazia, é o principal, é a obra-prima, é o melhor de Deus para nós. Então eu te pergunto, como não amar esse Jesus? Como não amá-lo? Que o Senhor te abençoe com o entendimento da palavra. Agora eu vou mostrar para vocês, ou ensinar a vocês, as duas primeiras letras do Aleph Bet, que é o alfabeto em hebraico. A primeira letra é a letra Aleph. Este é o nome da letra, Aleph. Ela não tem som correspondente em português. Depende de uma vogal ou da vogal que a acompanha, ou de um som vocálico. Então ela pode ser expressa como A, E, I, O ou U, depender do som vocálico. Esta letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E a segunda letra, então, qual é? É a letra Bet. Bet, que tem este pontinho no meio, que é chamado dagesh. Se ela tiver este pontinho no meio, ela é a letra que corresponde ao nosso B. Ela é pronunciada como B. Então, se ela for acompanhada de uma vogal ou de um som vocálico A, seria Ba. De um som vocálico E, Bé. Ou Bi, ou Bo, ou Bu. Porém, há uma característica no hebraico, que é esse dagesh, que se ele estiver na palavra, ela faz uma mudança. Então, por exemplo, esse bet, se ele não tiver o dagesh, ou não tiver o pontinho no meio, ela tem o som de V, da nossa letra V. Seria então Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. Aqui com estas duas letras, nós podemos formar duas palavras conhecidas. A palavra pai, o Av, que é a mesma que forma a palavra Avraham, ou a palavra Abba, muito conhecida nossa. Você quer saber mais do hebraico? Então, veja o nosso primeiro vídeo de hebraico básico no nosso canal no YouTube. Na descrição deste vídeo, você encontra o link para a aula de hebraico. Não esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para ser informado dos próximos vídeos que estaremos lançando. Até a próxima, então.